Ricardo Pragana Filho, OAB-PE 21809, advogado pelo recorrente Gabriel Bacelar Construções. Essa apreensão de sustentação oral, ela se refere ao recurso especial 2193877 de Pernambuco, que tem como recorrente a Gabriel Bacelar Construções e como recorrida a União Federal. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente, a quem estendo os meus cumprimentos aos demais integrantes da turma, e de cumprimentar os demais servidores e ilustres representantes do Ministério Público. A ação em análise, ela se trata de uma ação que foi ajuizada em 2016 e que objetiva declarar, em razão da localização geográfica de um imóvel, que ele não é terreno de marinha, quer dizer, que ele não se localiza em área de marinha e que é, portanto, um terreno próprio, tá? Então, o fundamento da ação, que se situa, obviamente, como uma ação declaratória de situação jurídica do imóvel, é o de que, geograficamente, esse imóvel não está inserido dentro da área de marinha. Foi realizada uma perícia no processo, uma perícia extensa no processo, inclusive pelos mesmos peritos que atuaram em uma ação civil pública do Ministério Público Federal em Pernambuco. Refiro-me aqui à ação civil pública de número 0021238, dígito 84, de 2007, que foi processada, inclusive, na terceira vara federal, que é a mesma vara em que foi processada a presente ação. Então, por meio desta ação, o recorrente requereu fosse realizada uma perícia judicial e, por meio dessa perícia judicial, a perícia chegou à conclusão de que o imóvel não estava localizado dentro da faixa de marinha e que, portanto, se tratava de um imóvel próprio. Pois bem, fomos surpreendidos, então, com uma sentença após a realização dessa perícia, no sentido de que a ação teria conteúdo não meramente declaratório, mas também constitutivo, ou seja, que a parte tentaria invalidar o processo demarcatório do SPU. Essa afirmativa, datíssima máxima vênia, ela é absolutamente errônea, ela é equivocada, tá? A parte nunca atacou o processo administrativo de demarcação realizado pelo órgão do SPU, tá? O que a parte pretende apenas é declarar a situação jurídica do imóvel, no sentido de que, geograficamente, esse imóvel não se encontra inserido dentro da faixa de marinha. Pois bem, se assim o ato, o que está sendo contestado por meio dessa ação não é o processo demarcatório, mas sim a localização geográfica. Quer dizer, a gente está no mundo do ser ou não ser. Então, existe aqui uma nota diferenciadora do caso, que é o fato de que a ação, na verdade, ela é promovida contra um ato juridicamente nulo, não somente anulável. Por quê? Porque existe a impossibilidade material do objeto. No momento em que se comprova, em que a ação se volta, que a causa de pedir se volta, a invalidação do ato, por assim dizer, a invalidação, da relação jurídica patrimonial em função da localização geográfica, o que está sendo atacado e alvo de contestação no processo é um elemento exterior ao processo administrativo, que é a localização geográfica. Quer dizer, o imóvel, ele não muda de lugar. Ou ele sempre foi terreno de marinha, ou ele nunca foi terreno de marinha. Então, portanto, se entra justamente na teoria do ato jurídico nulo, e não meramente anulável, regulado, no caso, pelo artigo 166, inciso 2º do Código Civil, juntamente com o artigo 169 do Código Civil. Então, o artigo 166, ele diz que é nulo o negócio jurídico quando, inciso 2º, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Ora, se a ação almeja declarar a impossibilidade legal, material do objeto do ato, que é a localização geográfica,
né, o ato demarcatório, qualquer outro ato administrativo que seja, ele é absolutamente nulo. Daí que eu não aplico, justamente nos termos do artigo 169 do Código Civil, a prescrição, quer dizer, a prescrição sequer é aplicável ao caso, né? Se eu tenho um ato jurídico nulo, porque é impossível o seu objeto, e por que é impossível? Porque ele nunca se localizou em área de marinha. Então, se ele nunca foi terreno de marinha, ele eu estou tratando de um objeto juridicamente nulo, que, portanto, não é suscetível de convalidação. Então, reza o artigo 169, por sua vez, que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Então, eu tenho exatamente um caso em que o elemento material do ato administrativo, caso se queira argumentar que a ação toca ou tangencia o processo demarcatório, eu tenho que considerar que, ainda que assim o seja, eu tenho aqui um ato cujo objeto material dele é impossível, porque o imóvel não se localiza em área de marinha. Ora, se ele nunca foi terreno de marinha, eu não posso admitir que o ato administrativo exarado pela União Federal ele possa ter convalescimento. Ele não vai se convalescer e ele não vai ter, obviamente, prazo prescricional aplicável. É necessário fazer uma analogia, por exemplo, que me parece apropriada, entre a ação anulatória fiscal, que objetiva anular o lançamento fiscal, e a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Me parece que a gente está num caso bastante semelhante a esse. Então, vejamos, o contribuinte ele tem, obviamente, o prazo de 5 anos para impugnar um lançamento fiscal feito contra ele. A gente tem aí a ação anulatória do lançamento fiscal. Mas, passados esses 5 anos, o contribuinte pode promover licitamente, sem que se possa alegar prescrição, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Por quê? Porque não existe o elemento material que o coloque como contribuinte do imposto. Então, se na seara tributária eu tenho essas duas figuras muito bem delineadas, quer dizer, a ação anulatória do lançamento fiscal e a ação declaratória da inexistência de relação jurídica tributária, eu tenho também na esfera patrimonial duas modalidades, vamos dizer, de ação totalmente diferentes. Uma que objetiva impugnar os atos propriamente ditos do processo demarcatório e outra que objetiva, na verdade, declarar a impossibilidade material do objeto do ato demarcatório, que é o caso em análise, tá? Então, nos parece que realmente a gente está diante de uma ação que se enquadra dentro do que determina o artigo 66, inciso 2º do Código Civil e artigo 69 do Código Civil. Quer dizer, tendo por causa de pedir e pedido a ação ato cujo elemento material dele é impossível, como no caso em análise, eu não tenho aplicação do código, da prescrição da ação. Quer dizer, se trata efetivamente de ação imprescritível. E eu queria chamar a atenção de que esse argumento ele não foi refutado pelo Tribunal Federal da 5ª Região, mesmo após a promoção de 3 embargos de declaração. E nem a decisão do eminente ministro relator tratou desse assunto. Então, me parece que esse é o ponto principal, nodal, a ser analisado neste recurso, certo? Queria chamar a atenção também que, em se tendo uma ação, na verdade, que é promovida em razão da impossibilidade material do objeto, do processo demarcatório, como assim se queira, automaticamente a declaração acerca dessa nulidade coloca essa ação como uma ação declaratória pura e, portanto, imprescritível nos termos do artigo 19, inciso 1º do CPC. Então, se trata efetivamente de uma ação declaratória, cujo conteúdo principal é a declaração,
e aí há uma acumulação de pedidos no sentido de ser ressarcido um valor, tá? Porque essa ação foi contemporânea à finalização do empreendimento que tá erguido no local, tá? Mas esses pedidos têm que ser analisados, a prescrição de cada um deles tem que ser analisada separadamente, isso é uma regra de processo civil. E queria chamar a atenção, finalmente, para um assunto também muito importante, que é o seguinte: o Tribunal de Contas da União, através de 2 acordos plenários, tá? Eu me refiro aqui ao acórdão 726 de 2013 e 1286 de 2021, ambos estão colacionados no processo, quer dizer, ambos acórdãos plenários, determinou que a SPU fizesse a redemarcação de todos os imóveis de marinha do Brasil, tá? Essa demarcação ela vai consistir ou na finalização dos processos demarcatórios em curso, ou na submissão dos processos demarcatórios já concluídos a um programa chamado SIRGA 2000, que é um programa de georreferenciamento. Então, eu tenho aí 2 atos, 2 decisões, 2 acórdãos do TCU que determinam que a União Federal está obrigada a realizar a redemarcação de todos os terrenos de marinha do Brasil, através da submissão dessas demarcações a um programa de georreferenciamento mais moderno. Pelo programa e todos esses atos normativos da administração estão colacionados no processo, tá? Chama-se esse programa de Plano Nacional de Caracterização. Pois bem, está demonstrado no processo que, no caso de Pernambuco, essa demarcação sequer teve início. Então, se eu tenho uma redemarcação de todos os terrenos de marinha, inclusive em Pernambuco, não teve sequer início, eu tenho justamente um ato incompatível da administração com a prescrição. Quer dizer, eu estou reabrindo o prazo prescricional, ainda que eu considere que o caso se submete à prescrição, tá? Isso foi, inclusive, reconhecido num acórdão do TRF em uma causa, em um recurso do mesmo recorrente deste recurso especial. Quer dizer, ele tinha 2 ações semelhantes. Em uma das ações, o tribunal afastou a prescrição justamente por conta dessa redemarcação, desse Plano Nacional de Caracterização, e no outro se manteve a prescrição. Quer dizer, julgamentos concomitantes e absolutamente díspares, quer dizer, algo inaceitável, não é? Então, pelo artigo 191 do Código Civil, eu tenho que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, o TRF, nesse outro recurso, considerou que a redemarcação a ser realizada em Pernambuco no ano de 2025 é um ato incompatível com a prescrição e que, portanto, importa numa renúncia tácita a ela. Eu queria também chamar a atenção, por último, que o próprio juiz que sentenciou o caso julgou uma ação civil pública do Ministério Público Federal em que ele anulou todas as demarcações do Estado com base numa perícia feita sobre as mesmas bases da perícia feita no nosso processo. Quer dizer, utilizando a mesma doutrina, os mesmos precedentes e a mesma técnica de levantamento topográfico, né? Refiro-me aqui novamente ao processo da ação civil pública 21.23.8, dígito 84 de 2007, que está colacionada no processo, tá? Então, mesmo juiz determinando a suspensão das demarcações em Pernambuco e em nenhum momento declarando prescrição de ação nenhuma, né? A gente teria prescrição também aplicável à ação do Ministério Público Federal, caso a prescrição fosse aplicável, e não é, tá? Então, basicamente, essas são as razões pelas quais se pede seja provido o agravo interno e, consequentemente, o recurso especial. Muito obrigado.